Olá pessoal, estou fazendo aqui um esquema para vocês entenderem um pouquinho melhor o período paleolítico e o período neolítico. Porque na apostila de vocês nós vamos ter uma aula sobre o neolítico, então para fazer essa introdução nós vamos rever. Paleolítico significa paleo, velho, lítico, pedra, pedra velha ou pedra lascada. A gente acaba usando o termo pedra lascada porque nessa época o homem lascava as pedras para poder fazer então os seus objetos. Nesse período da paleolítico ou da pedra lascada, nós tivemos o desenvolvimento das espécies aqui na Terra, tanto dos dinossauros, por exemplo, que apareceram e desapareceram. A evolução do homem, por exemplo, do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens. Lembra que do Australopithecus nós temos o exemplo da Lucy. No período do Paleolítico, o homem era nômade. O que significa? Vivia mudando de lugar, de acordo com as necessidades da alimentação, que o homem era coletor. Não articulavam a fala, eles se comunicavam com grunhidos, com gritos, e eles passaram a dominar o fogo por volta de 600 mil a.C. Quando eles passam a dominar o fogo, vocês lembram, eles passam a viver alguns períodos na caverna e passam a cozinhar os alimentos e espantar os animais. Nessa fase, nós vamos ter uma evolução dos artefatos, que são artefatos, objetos de paus, pedras, chifres e ossos. Nesse período, eles eram caçadores e coletores. Quando eles iam fazer caçada, eles faziam rituais de fazer pinturas nas paredes, porque eles acreditavam que assim o espírito dos animais ficariam na parede. Então eles acabaram se tornando artistas, só retificando um pouquinho, né? Esses artistas, quando faziam o desenho nas rochas, eles acreditavam que o espírito do animal ficava preso ali e seria mais fácil deles fazerem a captura do animal. Além das pinturas rupestres, nesse período, eles também faziam as esculturas. E, voltando um pouquinho, eles coletavam então as sementes, as raízes para poder comer. Algumas imagens então que vocês têm aqui, a ilustração das esculturas que representavam sempre as mulheres grávidas, representando a fertilidade. Nós temos as pinturas rupestres, pinturas nas rochas, olha lá, pinturas nas rochas. Isso tem em vários locais, esse é o homem do Paleolítico. Do Paleolítico para o Neolítico, o período de transição dessa fase durou 10 mil anos. Nesses 10 mil anos, nós tivemos um período de glaciação. Quando nós tivemos o período de glaciação, nós tivemos as geleiras do polo para a linha do Equador. Então ficou tudo muito mais frio, algumas espécies desaparecem. E depois nós tivemos o aquecimento da Terra, então as geleiras vão derretendo para os polos, as geleiras derretem para os polos. Com essas mudanças climáticas, nós tivemos migrações de animais que se adaptavam ao frio ou ao calor, aparecimento e desaparecimento de espécies. Por volta de 10 mil anos, começa o período neolítico. O que significa neolítico? Neo, novo, lítico, pedra, pedra nova ou pedra polida. Por que pedra polida? Porque eles já davam um formato melhor às pedras, aos objetos, aos artefatos que eles fariam. No neolítico, o homem passa a ser sedentário. O que levou o homem a ser sedentário? O desenvolvimento da agricultura. A grande revolução foi o desenvolvimento da agricultura. Quando o homem se fixa num lugar e ele é capaz de produzir alimentos, um problema ficou resolvido, não tem necessidade de mudar mais. Quando ele se fixa próximo a rios, ele vai desenvolver as aldeias. As aldeias deles são conhecidas como comunidades neolíticas. Para guardar esses produtos produzidos, eles vão fazer os silos. Lembra lá do filme O Bom Dinossauro? Eles fazem os silos com uma determinada altura do solo para que os alimentos não se estragassem. E nessa fase, eles vão fazer a domesticação dos animais.
Os restos de alimentos que eles consomem, que eles produzem, no período de estiagem, de seca, eles vão jogar ao redor da aldeia. Aí os animais vêm para comer esses restos de alimento, os animais maiores, mais velhos, são abatidos. Normalmente eles nunca abatiam as fêmeas e nem abatiam os pequenos, os animais pequenos. Os primeiros animais a serem domesticados foram os cachorros, mas os gatos também foi de grande importância, porque os gatos acabavam eliminando os ratos, que era um problema nos silos. Nós vamos ver depois também o desenvolvimento da cerâmica, da tecelagem. Nesta fase, eles começaram a fazer monumentos funerários. Os pesquisadores assim pensam, né? Que eram monumentos para fazer rituais. E nesses monumentos nós temos o menhir, que eles colocavam duas pedras gigantescas de 2, 3 metros de altura lado a lado, como se fossem corredores, por exemplo. O domes, que era mais difícil ainda, eles colocavam essas pedras enormes de 2 a 3 metros com uma pedra chata em cima. E nós vamos ter também o cromeleche. O cromeleche seria isso aqui. Olha lá, são domes em círculo mais um círculo dentro. Esse daqui é bastante famoso, que é na Inglaterra. Essa daqui é uma síntese do que a gente vai ver mais detalhado nas aulas seguintes, tá ok?